E aí, pessoal, tudo certo? Meu nome é André Turquilo e vamos dar sequência aos vídeos que eu estou gravando sobre o Google Planilhas. E a gente sabe que o Google Planilhas assustam as pessoas, né? Um pouco assim como o Excel assusta, mas tem muitas funcionalidades que são muito importantes e que nos ajudam dentro do nosso trabalho ou também na própria vida pessoal a partir do momento que eu uso planilha para organizar, para coletar dados, enfim, dentro da minha atividade como estudante, se eu estou estudando, e principalmente como profissional, seja ele em instituições educacionais, que é o nosso foco, mas também em empresa. Então, é isso que a gente vem trabalhando, já temos diversos vídeos aqui no canal. Inclusive, se você não é inscrito no canal, a gente convida mais ou menos, mais uma vez, na verdade, né? É um convite importante para que os nossos conteúdos que são feitos de forma gratuita e com o objetivo de ajudar, de espalhar esses conhecimentos de forma gratuita para que todos que precisem disso possam ter os seus trabalhos facilitados. Então não custa nada se inscrever aí no canal também, ativar as notificações, dar os likes e compartilhar o vídeo que for interessante e que você entender que a determinada pessoa usa o Excel ou tem medo de usar o Google Planilhas, no caso, né? Tem medo de usar, mas pode facilitar muito o seu trabalho a partir desse uso. O que a gente vai começar hoje a falar rapidamente sobre tabelas dinâmicas? Vocês estão vendo aqui? Eu estou com uma tabela fictícia, obviamente, né? Que eu criei para fazer uma pesquisa, como se fosse uma pesquisa dentro do sala de aula, de uma turma, no caso. E aí eu coloquei trimestral, que essa pesquisa seja trimestral. Então, se eu clicar aqui em relação ao trimestre, como é que você avalia os conteúdos que foram trabalhados, como é que você avalia o conhecimento do professor, como é que você avalia os métodos aplicados, enfim. E aí coloquei turma A, B e C. Isso eu gerei um formulário, eu mesmo respondi apenas para mostrar, né, mostrar como a gente pode tabular esses dados depois. Mas é uma pesquisa que pode ser utilizada dentro de uma instituição educacional, por exemplo. Mas chegando aqui, eu tenho essa planilha, digamos que eu tenha 1.000 alunos. E aí eu tenho satisfeito em todas as planilhas, mas eu preciso apresentar esses dados. Como é que eu vou poder fazer essas tabulações de uma forma mais, essas análises de uma forma mais simples para poder apresentar e também variar de acordo com o que eu quero. É para isso que serve a tabela dinâmica, pessoal. Então, ela é muito importante. Se eu trabalho com o Google Planilhas, trabalho com bastante dados, ela é muito importante. Claro, se eu tiver dados, poucos dados, não vai ter muita fundamentação, mas a partir do momento que eu tenho grandes variáveis e tabelas, né, eu devo usar o tabela dinâmica. A gente vai gravar dois vídeos sobre, vamos gravar esse que é mais para que vocês entendam como que eu posso usar o tabela dinâmica e como abrir ele, e depois um pouco mais avançado, mas também vocês vão ver que é simples e a dica de sempre, né? Que vocês testem, testem nas suas práticas, peguem uma planilha que vocês têm, porque a partir do momento que vocês criam uma tabela dinâmica, vocês vão ver, ela abre uma nova planilha. Então não tem problema de vocês testarem, refazerem, excluírem, não tem problema nenhum, vocês vão poder retornar e é só assim que vocês vão aprender, até para vocês irem jogando, isso daqui vai ser interessante de eu apresentar na minha reunião com a minha equipe diretiva, com os estudantes, com os pais, com a minha empresa, com os meus colaboradores, é assim que eu vou poder apresentar, então eu vou criar tabelas dinâmicas variáveis. Como que eu posso criar? Eu estou na planilha, então aqui, vocês estão vendo que eu não tenho dados nenhum aqui, eu não tenho números nenhum, né? Eu só tenho as turmas satisfeito de acordo com os trimestres. Então, eu posso ir aqui no inserir tabela dinâmica. Eu fui no inserir tabela dinâmica, ele já vai aparecer da onde que eu quero essa tabela dinâmica. No caso, já vai aparecer aqui, a inteligência artificial já entende que eu quero essa tabela dinâmica de toda essa planilha. E eu posso criar numa nova página ou numa página existente. Nesse caso, eu vou criar numa nova página, eu posso ir no criar e ele já vai aparecer aqui. Eu vou subir um pouco a minha carinha aqui para que vocês possam ver, porque ele vai aparecer, claro, já criei várias aqui para testar, mas que eu posso editar essa tabela dinâmica, renomear ela, né? Então, vou colocar como tabela vídeo 17 de julho. Vou colocar isso que eu acredito que o vídeo. Não, 10 de julho. Vídeo 10 de julho de 2023. Estou gravando esse vídeo
no dia 6 de julho de 2023. Então, estou aqui com essa tabela, já renomeei, obviamente, vocês vão renomear de acordo com. Ah, eu quero saber tal coisa. Então, renomeie essa tabela dinâmica nesse sentido. Mas, nesse caso, é só para eu fazer um exemplo. O que, que apareceu aqui? Apareceu aqui linhas, colunas e valores. E aqui apareceu o editor da tabela dinâmica, né? Já aparece sugestões, a gente vai ver no próximo, mas aparece linhas, aparece colunas, aparece valores e aparece filtros. E aqui no outro lado aparece as minhas colunas que eu tenho na minha planilha original, da onde eu estou tirando para criar essa tabela dinâmica. Resumidamente é isso, é fácil. Como que eu vou poder agora? Como que tu vai criar a tabela dinâmica, André? Como? Vamos lá. Eu quero que as linhas, a turma, eu quero que ela fique nas linhas, né? Então o que que eu faço? Eu pego aqui e vou arrastar, né, para a linha. Vou arrastar aqui, já apareceu. Então de que turma você é, já puxou, já apareceu turma A, turma B, turma C. E aí vai aparecer se eu quero colocar de ordem crescente, se eu quero colocar mostrar os totais, e aqui é o que turma você é, beleza. Se eu quiser colocar mais linhas eu coloco, mas agora eu quero, digamos que eu vou querer nessa tabela dinâmica entender ou saber qual é o número, né, de pessoas que estão satisfeitas ou insatisfeitas em relação aos conteúdos que foram trabalhados, né? Ou satisfeitos, muito satisfeitos ou insatisfeitos. Então tá. Em relação aos conteúdos que foram trabalhados, o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar isso na coluna, né? Vou puxar para cá, vou arrastar. Eu posso ter mais uma coluna, colocar mais uma coluna. E aí ele já vai aparecer. Então, se eu clicar aqui, em relação ao trimestre, na verdade, ao primeiro trimestre, como que você avalia o conhecimento do professor em relação aos conteúdos que foram trabalhados. Beleza, então eu já tenho aqui a turma A, é, a turma B e a turma C, mas eu não tenho os números, né? Como que eu vou colocar os números? Eu tenho os valores aqui embaixo, então eu vou pegar o mesmo atributo aqui em relação aos conteúdos e vou trazer para valores, porque aí ele já vai fazer, já vai entender que o que eu quero é a soma. Ele já vai contar. Ele vai contar, na verdade, porque ele não tem os números lá, ele vai contar quantas respostas tem no insatisfeito, quantas respostas tem no muito satisfeito, quantas respostas tem no satisfeito, ele faz a soma total, e a soma total aqui dos insatisfeitos nas três turmas, né, que isso pode ser interessante para minha análise, para minha apresentação, e a soma também de cada turma, para eu entender, a turma A respondeu mais, a turma B, a turma C, então tenho também a soma das turmas. Essa é uma tabela dinâmica fácil. Esse dado provavelmente eu vá precisar, posso gerar esse gráfico depois aqui também. Esse gráfico provavelmente vai ser importante que eu apresente a partir do momento que eu faço uma pesquisa. E se eu não tivesse uma tabela dinâmica, eu teria um grande trabalho para poder fazer isso a partir da planilha geral, né, com todos os dados. E a partir da tabela dinâmica ela fica muito fácil. Eu posso fazer isso na mesma planilha que eu posso fazer de todas, né? Não somente do conhecimento em relação aos conteúdos, mas eu posso fazer em relação aos conteúdos, em relação aos métodos, em relação às práticas avaliativas, em relação ao comportamento do estudante, posso fazer todas as tabelas dinâmicas para cada um e de maneira muito simples eu vou ter esse resultado e vou poder apresentar, inclusive gerando gráfico. Então, esse ficou um vídeo meio grande, mas é importante que vocês entendam e que vocês usem o tabela dinâmica. Depois a gente vai fazer mais um vídeo também, relembrando um pouco mais, trazendo algumas coisas mais avançadas que pode ser útil. Mas é uma dica muito importante e certamente vai ser útil, então fique à vontade aí para compartilhar, para testar. Um grande abraço.